Meus irmãos, eu tava rindo sozinho aqui com essa matéria porque eu tô me sentindo como um cara que tá atolado na lama, né? Junto com um monte de pessoas boas, pessoas trabalhadoras e que tentaram evitar essa lama toda. Mas justamente vem passando aquele cara que causou esse mal, que foi arrogante, que nunca quis saber de política, achava esse assunto bobo, né? Não interessava, era como se ele fosse neutro a isso. E quando você tentou avisar esse cara, ele riu da sua cara, te chamou de patriotário, etc, etc, né? E aí de repente esse cara agora, passando pela lama, ele bate com a cara direto nessa lama, ele afunda com a cara, fica até com a bunda pra cima. Cara, embora a gente também esteja enfiado nessa lama, pelo menos não caímos de cara. E aí não tem como não rir de uma situação justamente sendo esse um dos caras responsável, é o que eu vejo hoje. Eu tentei avisar, conversei com pessoas próximas aqui, pessoas que a gente encontra na rua, colegas, né? E muitos tiveram a audácia de dizer: ah, você fala isso, Davi, porque você tem um carro que é caro, você tem a sua moto que é alta cilindrada, é por isso que você está dizendo isso. O nosso papai, o papai dos pobres, ele vai taxar os super ricos, gente que tem iate, gente que tem mansões, helicópteros, né? Jet ski. Eu digo, irmão, isso é uma burrice você pensar isso, porque essas pessoas são acostumadas a viajar. Se realmente começar a cobrar muito deles, o que eles vão fazer é comprar lá fora e trazer aqui para o Brasil, porque vários países como Argentina, Uruguai, Paraguai, eles têm acordos. Você comprando esses bens lá, você conseguindo uma dupla cidadania, e para essa turma não pense que é difícil, eles vão fazer e vão vir para cá sem pagar imposto nenhum. Pior, vão deixar de comprar aqui. É um abuso cobrar mais caro do que já se cobra, porque o próprio preço do produto, as manutenções desses produtos, por exemplo, o cara que tem um helicóptero, um aviãozinho, muitas vezes compensa mais ele não ter, de tanta burocracia que é em cima e quantas coisas é exigida dele para ele poder voar. E aí, o cara ainda acha pouco. Não, mas tem que cobrar mais, tem que cobrar muito mais, porque são super ricos. A mídia podre, né, jogou nós contra nós mesmos. Então existe essa divisão. O camarada vê o outro vizinho ali comprando um carro zero e ele tem raiva. A culpa é dele do país ser desse jeito, ele devia não comprar. Quando isso é uma burrice pensar assim. O fato de comprar ou não comprar não vai deixar com que eles deixem de apurar, porque na mesma hora eles criam um novo imposto. Como eu já falei, se ninguém andasse de carro, eles iam cobrar pro passo que você dá. E se todo mundo ficasse em casa parado, eles iam cobrar pelo ar que você respira. Ah, Davi, mas uma tecnologia como essa ia ser muito cara e é nada. Eles dão um jeito, pode ter certeza. O que tem agora de aplicativos para você baixar agora no teu celular e ele fazer a conta de quanto você tá dando aí de passo, o pessoal não percebeu a que nível a tecnologia já chegou. Ainda estão no século passado, não perceberam a realidade de hoje. E aí eu digo, olha, dou um exemplo da minha moto. É uma Z900, vocês sabem disso. Aqui eu não escondo nada de vocês. Comprei com muito suor. Ela custou 30 mil reais. Aí quem entende de moto vai dizer: Davi, deixa de ser mentiroso. Uma moto dessa é 60 mil reais. Hoje, 2024, ela tá por 62 mil, uma zero. A minha 2022, quando eu comprei, era 60. E como é que eu paguei 30 mil reais nela zero? Eu mostrei a nota fiscal dela. Inclusive tá no nosso canal Emerson Davi, né? Que é um canal mais pra isso. É onde tá rolando as investigações todo sábado às 18h30, né, 6h30 da noite, tá rolando as investigações. E lá eu mostrei quando eu adquiri essa moto. A moto custa na Kawasaki 30 mil reais. Você paga 60 porque, no meu caso, aqui no estado de Pernambuco, me cobraram 15 mil de imposto estadual e mais 15 mil de imposto federal. Então a moto custa 30 mil, você paga mais 30 porque o governo diz: se você comprar uma para você, você tem que comprar também uma para nós. Entende, meu irmão? Então é um assalto. O camarada que tem uma Ferrari, o camarada que tem uma caminhoneta nova, por exemplo, ele tá pagando o dobro do preço. Nós somos motivos, né, de piada lá fora. Quando os americanos escutam o preço de um Camaro aqui, de um Mustang, de um Dodge Charger, carro que eles têm lá comum, né? Carro que para eles é um carro comum, qualquer trabalhador que queira ter tem, né? Com preço acessível. Quando eles veem o nosso salário e quanto custa o carro, eles riem da nossa cara. Essa é a realidade. Muita gente não gosta de ouvir, né? Mas é a realidade. Então, às vezes uma moto que você está sonhando, um carro que você sonha, você não tem porque os donos do Brasil, essas marionetes do sistema que atendem ordem lá de fora, que ao invés de enxergar que se eles fossem um governo patriota, eles teriam muito mais sem precisar massacrar o povo. Temos um país riquíssimo. Não se faz avião sem nióbio.
As principais tecnologias usam o nosso minério, mas eles entregam tudo barato. Preferem ganhar, né, as suas comissões por debaixo dos panos, ao invés de simplesmente administrar bem aquilo e colher os frutos junto com toda a nação. Eles preferem, não, me dá um dinheiro aí. Olha, e assume. Passa a dizer para quem vender e por quanto vender, como Enéas explicou a vida toda. E aí, né, aproveitando a mídia, colocando essa luta de classe, povo contra povo, aí tá o resultado aqui, ó. Matéria enviada pelo nosso querido irmão Rodrigo Crispim. Um abraço forte para ele, acho que é estreante aqui, um abraço muito forte. Já estreia com chave de ouro e uma matéria de 18 de janeiro, nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, 18 de janeiro de 2024, ela diz o seguinte, ó. O imposto de renda é uma obrigação tributária anual que os contribuintes brasileiros devem cumprir. Cada novo ano traz alterações e atualizações nas regras e regulamentos relacionados a esse imposto. A saber, o imposto de renda é um tributo obrigatório que incide sobre os rendimentos de pessoas físicas e jurídicas. Tem mais essa também, né? Que faltou dizer. Se você é uma pessoa que ganha um pouquinho a mais acima da média, você já leva logo uma facada, né? O governo quer entrar também no seu ganho. Ele não te ajuda a ganhar em nada, né? Te atrapalha com burocracia, exigência, crédito caro e etc, etc. Mas mesmo assim ele quer uma fatia do que você ganha, né? Então vamos lá, no caso de contribuintes individuais, a declaração de imposto de renda é necessária para informar os ganhos e gastos ocorridos no ano anterior. A princípio, né, no comecinho, o não cumprimento dessas obrigações pode resultar em deliberações como multas e até mesmo a negativação do CPF. Uma das principais novidades do Imposto de Renda 2024 é a atualização da tabela de cobrança. Aí eles fazem aqui uma ginástica mental, né, para mostrar que isso aqui é bom, ó. O presidente, né, o poderoso chefão de hoje, que eu prefiro não citar, prometeu aumentar a faixa de isenção do imposto, ou seja, menos pessoas pagando, ó, o que foi cumprido, diz a matéria. Todavia, o valor atual de autorizado ainda é menor do que o prometido, mas representa uma melhoria em relação ao ano anterior. A nova tabela progressiva de cobrança do Imposto de Renda 2024 apresenta as seguintes alíquotas. Aqui está a tabela para você ver, ó. Com isso aqui, meu irmão, o poderoso chefão se torna de fato o pai dos pobres. Porque ele conseguiu, né, tirar da pobreza milhares de brasileiros. É verdade isso aqui, família. Se você ganha até R$ 2.112, você não paga imposto de renda, né? Mas se você ganhar R$ 2.112 e 1 centavo, aí você já é super rico. Aí você vai pagar aí a alíquota, né, de 7,5%, aí ele já coloca a tabela, uma dedução de R$ 158,40, vai pagar 7,5%. Você é super rico, meu irmão. Se você ganha de R$ 2.112 e 1 centavo até R$ 2.826,66, a taxa aí é de 7,5%, a alíquota. Então o que é que ele fez? Ele pegou aquela pessoa que ganha R$ 2.112 e 1 centavo, que se é um cara que tem 2 filhos, uma esposa e paga aluguel, isso aqui ele não consegue nem se alimentar direito, né? Porque se ele comer só fuba e um pedacinho de bacalhau, só para ele saber que existe carne no mundo, e olhe lá, né? Ele vai fazer uma feirinha aí de R$800, vai pagar um aluguel de R$700, foi-se embora praticamente o dinheiro dele todo. Aí compra um remédio, uma aspirina, uma besteira, pronto, ficou devendo. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer um Uber, ele vai ter que fazer alguma entrega, ele vai ter que arrumar um seguro de emprego, ou a mulher trabalhar para ajudar, fora, né? Então veja como a situação é terrível, né, meus irmãos? Terrível. Aí se o cara ganhar de 2.826,66 até 3.751,05 centavos, ele já paga 15%, a alíquota é de 15%, 370,40 centavos. Se ele ganhar de 3.751,06 centavos até 4.664,68 centavos, é 22,5% de alíquota, R$ 651,73 centavos. Acima de 4.664,68, 27,5%. Alíquota é de 27,5%. Total aí de R$ 884,96 centavos. Então, essa atualização na tabela de cobrança visa adequar os valores às mudanças econômicas e garantir uma tributação mais justa para os contribuintes. Aí aqui eles têm mais umas explicações, né? Falando que o prazo de envio, o cronograma oficial de Imposto de Renda 2024 ainda não é publicado, mas é possível ter uma ideia. E aí eles têm aqui, esse trecho aqui é importante, ó. Quem precisa declarar o Imposto de Renda 2024? Existem critérios específicos que determinam quem precisa declarar o Imposto de Renda. Nem sempre a obrigação de envio da declaração significa que o contribuinte terá que pagar imposto.
No entanto, é importante enviar o documento caso se enquadre numa das seguintes situações. Cidadão residente do Brasil recebeu rendimentos tributários acima de R$ 28.559,70 no ano anterior, o que equivale a cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo aposentadorias, pensões e aluguéis. Então tem que declarar, né? Se você ganhou R$ 2.380 por mês, um total aí de R$ 28.559,70 é praticamente a tabela, né, que eu falei para vocês aí em cima. Eles praticamente se repetem aqui, né? Agora o bom é que esse trecho aqui da matéria fala sobre datas, né? Cidadão que recebeu rendimento em centro não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil. Cidadão que obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto. Cidadão que possuía em 31 de dezembro do ano anterior a posse ou a propriedade de bens ou direitos incluindo terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil. Cidadão que obteve receita brutal na atividade rural em valor de limite acima de R$ 142.798,50. Cidadão que pretende compensar prejuízos de atividade rural deste ou de anos anteriores. Cidadão que realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e semelhantes, acima do limite ou com ganhos líquidos sujeitos a um imposto. Cidadão que passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês em que se encontrou nessa condição em 31 de dezembro do ano anterior. Por isso que a coisa mais difícil de você ver é gente vindo morar aqui no Brasil, né? Eles falam aqui sobre a data, família, mas não tem uma data específica não. Você só sabe que vai ter que pagar. Enfim, meus irmãos, a gente sabia que ia ser assim, né? Avisamos a essas pessoas. Infelizmente, elas preferiram rir e fazer piadinha, porque o brasileiro é assim mesmo. Boa parte do brasileiro, ele prefere fazer piadas com as coisas sérias, né? Enquanto as brincadeiras é que eles levam a sério. É o contrário aqui, né? Brincadeiras são levadas a sério no Brasil, as pessoas ficam indignadas, né? Enfim, meus irmãos, é isso, né? A gente sabia que ia acontecer. Agora chegou a vez, né, de justamente os que riam agora chorarem, né? É isso. Fazer o quê, né? Falta de aviso não foi, a gente tá com a consciência tranquila. O bom, meus irmãos, da gente fazer a nossa parte é isso, né? Quando chega esse tipo de momento aqui, né, que a gente fala, eu avisei, você fica com a consciência tranquila, porque você fez a sua parte. Você foi aquele cara que poderia ter dito, ó, não tem nada a ver comigo, eu não vivo de política, eu nem faço vídeo, enfim, mano, eu vou ficar na minha. Mas sabe, aquela coisinha chata chamada consciência, os seus valores não deixou você ficar quieto. Então você falou, você discutiu, você tentou alertar, né? Mas as pessoas, em vez de ouvirem você, ficaram tentando te rotular. Ah, não, esse cara aí deve ser burguês, esse cara aí é bolsonarista, esse cara aí é não sei o quê, né? E olha aí o resultado. Fazer o quê, né, meus irmãos? Falta de aviso não foi, repito. E cada vez fica mais claro que a solução para o Brasil é o aeroporto mais próximo, né? Ninguém está falando aqui de Armagedon, né? Não sei que tipo de psicopata você segue também, mas eu nunca marquei data disso. Então o que eu falo aqui é para que, enquanto não chega essa data, né, tem lugares que vão ser mais tranquilos de se viver. Eu tenho certeza disso, porque o Brasil, ele é alvo. Ele tem um alvo nas costas muito grande e, infelizmente, ninguém que o defenda. Nem o próprio povo, né, entende o que está acontecendo com o seu próprio país. E o que tem aí são representantes, nas palavras de Enéas, de Dr. Batista Vidal, de Adriano Benayon, que seria seu economista caso ele tivesse ganhado, né? O que o Brasil tem são representantes do sistema financeiro internacional. É isso que o Brasil tem, e a gente vê isso tanto na esquerda como na direita, né? Sendo que a esquerda é o lado pior e que serve a esse propósito muito mais rápido, né, do que o outro lado.